Oi, gente, tudo bem? Bom, eu vim fazer um vídeo para falar de um livro que eu terminei de ler agora no domingo. O livro é Desonra, do Coetzee. Eu não sei se vai dar para ver direitinho, porque o Kindle ele deixa as capas em preto e branco. Eu baixei esse livro, na verdade eu já tinha baixado esse livro antes, só que eu comecei a ler, na verdade, na semana passada, porque eu assisti a um vídeo daquela série de vídeos que a Univesp TV faz. Então ele tem um canal e aí eles disponibilizam, depois que passa nesse canal, eles disponibilizam no YouTube todos os vídeos com as entrevistas com os professores os professores que falam sobre determinados livros e determinados autores. E eu assisti aquele vídeo e eu fiquei muito interessada em começar a ler o livro. Eu estava lendo e estou lendo agora, continuo lendo, né, o Madame Bovary. E aí eu dei uma pausa e comecei a ler esse livro. E ele foi tão viciante, a escrita do Coetzee foi tão viciante que eu não consegui voltar para Madame Bovary. Eu quis terminar o Desonra. Esse livro é fantástico, tá? Foi o primeiro contato que eu tive com o Coetzee. O Coetzee é um escritor africano, né? E ele é um escritor africano e eu nunca tinha lido nada dele, já tinha ouvido falar muita coisa dele. Ele recebeu o Prêmio Nobel em 2013, eu tô lendo aqui, tá? E é isso. Ele ainda continua vivo, tem 75 anos, tá? Ele nasceu na Cidade do Cabo e esse livro se passa na Cidade do Cabo, na África do Sul. Bom, então vai falar sobre quem? Vai contar a história de um professor, o David Lurie, acho que é assim que se pronuncia. E ele tem uma vida pacata, meio sem graça, na Universidade do Cabo, onde ele dá aula, onde ele leciona literatura. Só que ele leciona literatura para, se eu não me engano, para comunicação. Então ele tenta misturar a literatura com a parte da comunicação, porque na verdade a área que ele trabalhava mesmo, ela começou a ser extinta, eles tiraram da universidade. Então, como ele é um professor antigo e tal, ele teve que se remanejar, né, e começar a dar esses tipos de aula para esse tipo de curso. Mas ele não se sente feliz, né? Ele não é feliz. Ele dá aula simplesmente porque ele tem que pagar as contas dele, enfim. Nesse meio tempo, ele é um grande estudioso de Byron e um grande estudioso de um outro escritor que agora eu não me lembro o nome. E ele está tentando escrever um livro sobre o Byron. E esse livro nunca sai do papel. Ele lê muitas coisas, mas ele não consegue não consegue escrever nada sobre, não consegue colocar em prática tudo aquilo que ele lê e, enfim, não consegue escrever o livro. Ele é um professor divorciado, ele se divorciou 2 vezes e tem uma filha com quem ele não mantém tanto contato, né? Ele é bem afastado dessa filha. A filha mora numa fazenda e ele na cidade. Ele é um senhor cosmopolita, né? E aí o que acontece? O David Lurie, ele, para satisfazer suas necessidades físicas, ele tem encontro com algumas mulheres, principalmente mulheres que trabalham com isso. E aí ele marca ali com a Soraya, que é a mulher, né? Se não me engano, acho que é a Soraya, é isso mesmo. Eu não anotei aqui, mas é isso. Acredito que seja isso mesmo. E ele tem esse encontro semanal com ela para resolver as suas questões fisiológicas, vamos dizer assim. E ele até então se diz um homem resolvido. A vida dele não tem grandes acontecimentos, mas ele consegue ali viver a vidinha dele. Até que
ele conhece uma aluna. Na verdade, ele já conhecia, ela era aluna dele, mas ele tem um encontro diferente com essa aluna, voltando da universidade, enfim, não me lembro exatamente de onde ele está voltando. Eu sei que eles se encontram no meio da rua, começam a conversar. A aluna é a Melanie Isaacs, não sei. E aí eles começam a conversar e ele começa a olhar para ela de uma maneira diferente, convida ela para ir até a casa dele. Ele prepara uma janta para ela, uma refeição, eles jantam e tal. E ele meio que começa a dar em cima dela, mas no primeiro momento nada acontece. Mas, obviamente, isso daí vai acontecer, ele começa a ter um romance com essa aluna. E esse romance é descoberto, né? E isso passa a ser um escândalo, porque ele é um professor, ele é o professor dela, então isso daí tem a ver com ética também. A menina é maior de idade, em nenhum momento diz que ela é menor de idade, ela é maior de idade, mas tá aí a questão da ética mesmo, de professor-aluno. E aí ele vai passar por um conselho da faculdade, só que esse conselho ele não quer demitir, e eles dizem também que não tem a possibilidade, né? Eles não conseguem fazer essa demissão desse professor. Eles só querem ouviram a Melanie e querem ouvir a parte dele, e aí ele não explica a parte dele, simplesmente ele não quer explicar, ele só se coloca como culpado. Ele diz realmente que ele é culpado, que ele dormiu com a aluna dele, ele teve um caso com a aluna dele, que ele não anotou as faltas dela no curso e não registrou as faltas, e que ele é culpado nessas duas coisas. Só que o conselho não para por aí, porque o conselho não quer simplesmente que ele assuma a culpa, que ele assuma aquilo que ele fez. Eles querem mais dele. Eles querem que ele se arrependa, ou pelo menos mostre arrependimento perante os outros, que ele mostre para os outros que ele está fazendo terapia, enfim, e coisas assim. E ele se nega. Ele diz: não, vocês querem a minha confissão, eu dou a minha confissão, eu sou culpado dessas duas coisas, porém eu não quero mais falar. Eu me preservo, é minha história, eu não quero mais falar. E aí ele acaba, obviamente, perdendo emprego por causa disso. E aí, então, nesse meio tempo, o livro, ele vira outro livro. Então, o David Lurie, ele vai passar um tempo com a filha dele nessa fazenda. E aí lá ele meio que tenta, né, se reaproximar da filha e tal. Então travar uma amizade muito maior com a filha. Só que acontece uma coisa muito, muito, muito forte naquela fazenda. É uma fazenda. A filha dele, em nenhum momento ela diz. Não, na verdade ela diz sim, diz mais pro final do livro. O David Lurie, ele desconfia que a filha dele seja homossexual, né? Mas ele não, em nenhum momento, ele confronta a filha dele, porque ela esteve com uma mulher durante algum tempo. Então, durante algum tempo, só que essa mulher foi embora da fazenda. E ele sempre coloca essa questão e tal. E ela é uma mulher que vive no sul da África, né? Sozinha, uma mulher branca, né? E existe ali o Petrus, que é um rapaz que ele foi empregado da Lucy, que é a filha do David, mas que agora não é mais empregado, porém ajuda ela, porque ele conseguiu juntar dinheiro e comprar uma parte da fazenda da Lucy. Só que enquanto o David está ali naquela fazenda, uma coisa muito ruim acontece, e eu acho que o que eu vou falar agora não é spoiler, tá? Porque eu já sabia disso antes e nem por isso me tirou a graça de ler o livro, porque o livro não é
sobre isso especificamente, mas é sobre determinadas situações. Mas se você achar que seja ruim, pule aí um espacinho antes de ficar sabendo o que acontece. Mas a filha, ela é estuprada. Então 3 homens invadem a casa e ela é estuprada e ele, o David, é mantido dentro de um quartinho e ele é mantido dentro de um quarto. Eles jogam alguma coisa nele que eu não me lembro agora. Não é gasolina, porque a médica ainda fala que se fosse gasolina teria dado um problema muito maior no olho dele. Mas é um outro tipo de coisa lá que... E aí depois ateiam fogo nele. O cabelo queima, a ponta da orelha queima. Ele não tem nenhum problema no couro cabeludo, enfim, mas só na orelha e o olho que tem um probleminha depois e tal, mas isso foi o menos. Mas a filha foi estuprada por esses homens. E mesmo ela sendo estuprada, ela quer permanecer no lugar. E o que é mais incrível é exatamente o livro, ele fala, então, o livro ele fala exatamente, não sei se eu estou sendo clara, mas o título do livro tem tudo a ver com a história. Em inglês ele se chama Disgrace, né? E foi traduzido como desonra. Mas é exatamente isso, é a questão da honra e da desonra. Em todas as situações do livro, a gente vê essas duas questões muito bem, muito fortes, né? Sendo trabalhadas. Tanto quanto na hora que o David ele opta por não contar o que aconteceu, não contar a sua parte da história, mesmo que a Melanie tenha contado, a aluna dele, ele opta por não contar, é a honra dele, ele quer permanecer com aquilo, então é o direito que ele tem. Tanto a Lucy, quando ela é questionada pelo David para sair da fazenda, porque ali é muito perigoso para uma mulher sozinha, e ele bate naquela tecla e ele não entende o porquê que ela quer ficar na fazenda apesar disso, e ela diz que se ela for embora é como se ela tivesse fracassado. Então é uma questão de honra e ao contrário, né, da desonra se ela saísse dali. Existe um fato que acontece quando antes dela ser, né, dela ser estuprada, o David ele começa a trabalhar numa clínica que cuida de animais. Só que essa clínica ela não cuida exatamente de animais, porque eles não têm muitos recursos. A clínica é mais como uma forma de sacrificar esses animais para que eles não sofram tanto, do que para cuidar, porque eles não têm recursos para cuidar daqueles animais. Então é mais para fazer o sacrifício. E é muito interessante uma parte do livro, vou ver se eu acho aqui, uma parte do livro onde ele fala, deixa eu ver se eu acho, peraí, aqui, onde ele fala exatamente sobre esses animais, porque ele era o responsável de colocar os sacos dos animais mortos no caminhão e levar para um crematório público e fazer a cremação dos cachorros. E ele fala que ele poderia deixar os sacos ali e na segunda-feira as pessoas responsáveis poderiam levar esses cachorros até o lugar e cremar, então ele não se envolveria. Porém, ele diz exatamente sobre isso, sobre a questão da honra desses animais mesmo depois de terem passado por tudo isso e, enfim, é muito legal. E acho que essa parte é o que simboliza realmente o título do livro. E ele diz assim: seria mais simples colocar os sacos no carrinho do incinerador logo depois da sessão e deixá-los ali para o pessoal da incineração cuidar deles. Mas isso significaria deixá-los no depósito junto com o lixo do fim de semana, restos das alas do hospital.
carniça coletada na beira da estrada, refugos mal cheirosos do curtume. Uma mistura ao mesmo tempo fortuita e terrível. Ele não tem coragem de impor essa desonra aos cachorros. Então, o livro, ele é fantástico. Foi o primeiro livro que eu tive contato do Coetzee. Já baixei 5 livros dele para colocar no Kindle, e eu tenho um livro físico aqui que eu comprei no sebo, que, se eu não me engano, é A Vida, alguma coisa assim, A Vida de Michael K. Acho que é isso. Mas assim, a escrita do Coetzee é muito boa, você não consegue realmente largar o livro, e a história é maravilhosa, assim. Tudo que eu contei, acho que não é nem o mínimo do que o livro realmente é. Então, vale super a pena, recomendadíssimo, Desonra, do Coetzee. É uma leitura que tem que ser feita, tem que ser feita. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido me fazer entender. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.